200 anos do Senado Federal. E nada melhor do que comemorar a data com literatura, e boa literatura. Por isso, Leituras está recebendo aqui o jornalista e escritor Edmilson Caminha para falar sobre um político, o político Machado de Assis, que foi repórter, político e, sobretudo, foi um grande intérprete da política de sua época. Caminha, vamos falar um pouco sobre o bruxo do Cosme Velho, o Machado de Assis, num aspecto interessante, porque o Machado de Assis ele sempre, recorrentemente, era acusado de não ter um envolvimento político, de que até teria se omitido em fazer algum protesto contra o processo de escravidão, sobretudo. Mas o que a gente percebe é que o Machado era um homem de posições políticas, embora fosse discreto com isso, né? O que era o político Machado de Assis, ou o que era a política em Machado de Assis? Maurício, me permita, em primeiro lugar, dizer da alegria de estarmos juntos para falar sobre Machado de Assis. Eu me considero um machadiano por paixão, porque realmente acho que é um privilégio para nós brasileiros termos na nossa literatura Machado de Assis. Quando me perguntam o que representa para mim o ser jornalista e o ser escritor, eu costumo responder o seguinte: nesses dois casos eu sou colega de Machado de Assis. Então, para mim, é o mais honroso que eu posso dizer sobre isso. Então, estarmos aqui conversando sobre Machado de Assis, a propósito dos 200 anos de uma instituição respeitável na história do Brasil como Senado Federal, isso para mim é motivo de grande satisfação. E só para ilustrar, Maurício, a nossa conversa, eu trouxe para apresentar aqui aos nossos espectadores uma joia da minha coroa machadiana. É um exemplar da primeira edição de Relíquias de Casa Velha. Olha aqui. Publicado em 1906. Machado ainda era vivo. Sim, Machado morreria 2 anos depois. Então, isso é um exemplar em perfeito estado de Relíquias de Casa Velha de Machado de Assis. Eu acho que termos hoje, eu diria, joias como essa, representam o respeito que nós temos por essa grande figura de Machado de Assis. E quando você me pergunta, Maurício, sobre o político Machado de Assis, a atitude política de Machado de Assis, eu gostaria dizendo o seguinte, Maurício: ainda hoje se ouve muito, entre colegas nossos de trabalho, se ouve muito uma ideia que eu diria um tanto desfavorável à política, ao exercício da política, ao dia a dia da política, no desempenho de uma função, de um mandato parlamentar. E eu costumo dizer o seguinte: olha, é lamentável que tantas pessoas pensem dessa maneira, porque não por acaso se dedicaram à política, no caso a política brasileira, poderíamos falar de outros países, mas estamos falando de Brasil. Não por acaso se dedicaram à política brasileira grandes nomes do jornalismo e da literatura do nosso país. Isso não é por acaso. Então, comecemos por José de Alencar. Nós tínhamos o José de Alencar, nomes que honram a imprensa brasileira, como Líbero Bardaró, Evaristo da Veiga, Luiz Gama, José do Patrocínio, Joaquim Nabuco. Todos esses grandes jornalistas e escritores dedicaram grande parte do seu tempo e da sua vida à política, ao dia a dia da política. O próprio Machado chegou a ser candidato em uma eleição pelo 2º distrito de Minas Gerais. Essa descoberta, Maurício, dessa candidatura de Machado de Assis a deputado pelo 2º distrito de Minas Gerais se deve a um conterrâneo meu
grande biógrafo brasileiro chamado R. Magalhães Júnior, que dedicou a Machado de Assis uma belíssima biografia. São 4 volumes, Vida e Obra de Machado de Assis, publicado pelo José Olímpio. Não sei se José Olímpio ou Civilização Brasileira. Acho que Civilização. Tem uma impressão Eu acho que é da Civilização. Da Civilização Brasileira. São 4 volumes. E Magalhães Júnior descobriu isso que é maravilhoso. Machado de Assis, candidato. Aliás, há um aspecto interessante. O Josué Montello, que era um machadiano ilustre, respeitabilíssimo, escreveu vários livros sobre Machado, o Montello ele vê isso de uma maneira muito interessante. Ele diz o seguinte, se eu percebo em Machado de Assis uma vocação para a política, para a qual política ele não tinha aptidão. Ele tinha vocação, mas não aptidão. E ele diz, e ele acaba, de certa maneira, realizando essa vocação quando ele criou, e essa expressão é muito interessante, do Josué Montello, e depois repetida pelo presidente Sarney, de quem eu tenho a honra de ser confrade na Academia Brasiliense de Letras, em que ele diz uma coisa, Machado realizou essa vocação quando fundou o seu Senado Vitalício, que é a Academia Brasileira de Letras. Esse ali ele pôde realizar a vocação política dele de líder, né, sem ter pertencido ao parlamento brasileiro. Então, Maurício, eu percebo a importância que Machado dava à política. Agora, há um aspecto fundamental. Eu acho, Maurício, sempre pensei isso ao ler as crônicas políticas de Machado de Assis. Eu sempre achei que o que importava para Machado de Assis na política, fosse na Câmara dos Deputados, fosse no Senado do Império, eram os homens. Me parece que Machado estava ali pescando personagens e histórias para sua obra de ficcionista. Ele tem, né, o Quintiliano, salvo engano, que é o cara que vai todos os dias à Câmara ver os discursos, e ele fez isso como repórter. Sim, né? claro. E na crônica O Velho Senado... Isso, né? Eu trouxe aqui o meu exemplar, da primeira edição do Velho Senado, né? A primeira edição, publicada em 1989, por ocasião dos 150 anos do nascimento de Machado. Né? Nasceu em 1839, então esta é uma edição histórica, realmente, né? Comemorativa dos 150 anos do nascimento do Machado. E aqui está, você lembrou uma coisa importante, Maurício. O Machado, ele não foi apenas um comentarista político de redação, de gabinete. Ele era, sobretudo, repórter. Ele dizia, eu gosto de ir às sessões da Câmara e do Senado. E ele dizia, e ficava ali, às vezes era o último a sair. Agora, ele sempre me deu essa impressão. No fundo, o que interessava ali eram os homens, eram as histórias, as personalidades, porque tudo aquilo, Maurício, ele levou para a obra dele. Você vê no Memórias Póstumas de Brás Cubas, você vê no Memorial de Aires, e até no teatro. Há uma peça de Machado que, por coincidência, eu reli há pouco tempo essa peça, chamada Quase Ministro, que é uma maravilha, né? Porque mostra bem o que é o ser político. Começa a haver no Rio de Janeiro comentários de que certa pessoa será indicada ministro. E a vida do cara passa a se transformar no inferno, porque é muita gente na casa dele querendo apresentar ideias que vão salvar o Brasil, outros se oferecendo para almoçar. Quando sai o ministério e o cara está fora, meu amigo, todos eles sumiram, né? Então, parece que o que interessava Machado era isso, era o que há de vida na política. Mas é o que ele faz com o Luiz Murat, nos Bons Dias, tem uma crônica dele que ele começa dizendo assim, quero parabenizar ao meu amigo Luiz Murat por ter perdido a eleição à Câmara. Ele já tinha encomendado o terno da posse e tal, e não foi eleito, e não sabe do que se livrou. Aí começa a descrever uma certa decadência que começava a ter na Câmara naquele período, né? Agora, Maurício, o Machado, ele era de uma agudeza nas observações dele,
é admirável. Por exemplo, há uma crônica de Machado, está aqui no exemplar do Velho Senado. Esta edição, Maurício, me parece particularmente importante pelos 10 textos de apresentação da edição, em que nós temos Afonso Arinos de Melo Franco, Carlos Castelo Branco, José Montelo, José Sarney. Lamentavelmente, na segunda edição, 9 desses textos foram descartados, manteve-se apenas o do senador José Sarney, que é um belíssimo texto, mas é uma pena que se tenha deixado de lado esses outros textos de apresentação. E em um deles o Machado, um desses apresentadores, relembra uma crônica de Machado em que ele rememora a primeira vez em que ele assistiu a uma sessão no Parlamento Brasileiro. E ele diz o seguinte, que o que o espantou naquele momento foi ver um parlamentar durante meia hora, um parlamentar de oposição, tecer violentas críticas à situação e, ao descer da tribuna, se dirige a um membro da situação e começam a rir. E ele diz, aquilo para mim foi espantoso. Eu não imaginava que após... Mas isso mostra uma faceta importante do cotidiano da política, que é isso. Os políticos, eles, no fundo, podem ser adversários, e muitas vezes adversários acerbos, mas eles não são inimigos. Eu me lembro, Maurício, agora trazendo a nossa conversa para a nossa época, eu me lembro em que na Câmara dos Deputados se comentava muito essa faceta da convivência amistosa do então deputado Luiz Eduardo Magalhães, que o Luiz Eduardo Magalhães tinha debates terríveis com José Genuíno, da oposição do PT, e quando terminavam, iam jantar no Piantela. E sim, assim deve ser. Assim deve ser. A política, ela tem de ser, sobretudo, uma relação civilizada entre pessoas. Então o Machado, ele chamou a atenção para isso. Aquilo me espantou, mas depois eu vi que tem de ser assim. Os políticos têm de conviver civilizadamente, né? Você estava falando dessa edição, depois o Senado fez uma outra edição. Sim, isso. Que consta todas as apresentações. Todas as apresentações estão aqui, exatamente. Porque essa aqui foi a propósito de um convênio do Senado com a Academia Brasileira de Letras, que trouxe ao Senado uma exposição sobre o Machado de Assis. Aí foi reeditado esse livro. Agora, o Machado, ele é impressionante porque ele faz sempre uma ligação nas suas crônicas políticas com o que está se passando na sociedade na época. Sim, inclusive do ponto de vista artístico e tal. Olha, os caras lá estão discutindo isso, tem até um trecho dele. No fundo, Maurício, a gente percebe, a propósito do que você está dizendo, a gente percebe o seguinte, que aquela crônica política de Machado nada mais é do que um pretexto para ele falar sobre o que ele quer. Sobre a vida social do Rio de Janeiro, sobre a vida cultural, sobre o teatro, sobre a imprensa. Então, a gente percebe isso. No fundo, aquilo é um pretexto. Ele tem uma crônica aqui que eu não vou encontrar assim facilmente. Eu achei que eu tivesse separado ela aqui, mas eu não estou encontrando. Que ele começa dizendo assim, não, eu tenho que falar de política. Olha aqui, o personagem que ele cria aqui. Vagou uma cadeira no Senado, né? Aí ele disse a briga que está sendo feita para... Porque o Senado, na época, era vitalício, né? Mas é esse texto aqui que eu acho fantástico dele, que ele diz aqui. O que há de política? É a pergunta que naturalmente ocorre a todos. E a quem me fará o meu leitor, se não é ministro? O silêncio é a resposta. Não há nada, absolutamente nada. A tela da atualidade política é uma paisagem uniforme. Nada a perturba, nada a modifica. Dissera-se um país onde o povo só sabe que existe politicamente quando ouve o fisco bater-lhe à porta. Agora, Maurício, uma coisa que muito me agrada do Machado político, no Machado
Eu diria mais do que cronista político, o Machado, repórter político, me agrada demais, Maurício, aquele ceticismo machadiano. O Machado, ele sempre olha para aquilo como se dissesse, na realidade, eu estou assistindo a um teatro. Isso é um teatro. E o que lhe interessava mais eram os bastidores não era o proscênio, eram os bastidores. Então, essa visão meio cética de Machado, que tem muito de Voltaire, tem muito de Montaigne, eu acho maravilhoso, porque isso me lembra, o Maurício, assistindo a um documentário, você que é um documentarista que fez obras importantíssimas no documentário político brasileiro, um documentário sobre um grande nome do parlamento brasileiro, que foi o deputado Florestan Fernandes. Então, há um depoimento de alguém, eu não me lembraria nesse momento, teria de rever o documentário, em que ele fala que estava assistindo a uma sessão, uma Assembleia Geral do PT, e uma confusão, uma briga, uma discussão, e ele assistindo aquilo ao lado do deputado Florestan Fernandes. O Florestan lá no fundo, olhando para aquilo machadianamente. E aí essa pessoa indignada, professor Florestan, isso não é possível. O Florestan se virou para ele e disse assim, não se preocupe, está tudo em movimento. Né? Porque isso vai mudar, não, isso está em movimento. Então essa visão sábia, com essa pitada de ceticismo, me agrada muito, eu acho, porque o próprio Machado, ele já dizia que a controvérsia o entediava, né? Então o Machado, ele sempre tinha ele mantinha essa distância de dizer, olha aqui, eu me lembro, Maurício, uma vez conversando com o Fernando Sabino, e eu elogiando a jovialidade dele, porque o Fernando Sabino nasceu no ano em que meu pai nasceu, 1923, mas o Fernando Sabino era muito mais jovem do que eu. Ele era muito mais, o espírito dele era mais jovem, e eu elogiando isso, e ele disse uma coisa interessante, ele disse, Caminha, você sabe que eu acho que uma das coisas que me levam a ser assim é o seguinte, é não levar as coisas muito a sério. Ele disse, eu acho que na vida, você não pode levar as coisas muito a sério. Então, isso é machadiano. Né? O Machado tinha essa visão das coisas. Né? Eu acho que ler o repórter político Machado de Assis é maravilhoso. Né? Pois é, essa questão da atualidade dele, do que ele discute nas suas crônicas, são quase reportagens políticas. Ele começa a falar daqueles debates, né, do que está se discutindo, do que é fundamental ali naquele momento e que, de certa forma, estava se fundando ou se refundando a nação, né? Porque estava começando, ele pega um período, o final do Império, início da República. E é impressionante como a gente lendo isso, há um certo reflexo na nossa vida atual, né? Ou é o país que não quer se amadurecer ou é que ele quer eternamente ser refundado. Exatamente, exato. E aí o Maurício, esse texto do Velho Senado, que é primoroso, impressionante, esses 10 apresentadores da edição do Velho Senado, todos eles, sem exceção, dizem é uma obra-prima da crônica brasileira. Todos dizem isso. Todos dizem, olha, é algo admirável o que o Machado fez. E me encanta o que eu volto a dizer, o lado humano da coisa. Por exemplo, o Machado no Velho Senado fala sobre um senador que pouco falava, pouquíssimo falava. O que me chamava a atenção é que ele tinha ao lado da cadeira dele uma edição do Dicionário de Moraes e sempre que ele ouvia uma palavra que parecia mal empregada, ele pegava o volume e ia lá. Isso é maravilhoso. Né? Ele captava a essência humana daquela pessoa e não nos enganemos, isso iria servir de matéria para a ficção dele, para os contos, para os romances, para o teatro dele, sem a menor dúvida. Né? Era uma grande figura. E a própria lição que ele aprende disso tudo, vai me fugir o nome agora, tinha um pretendente à Academia Brasileira de Letras e que ele se opunha ferrenhamente, eu não vou lembrar o nome E uma vez questionaram muito ele e ele disse, vamos aqui. E ele saiu com as duas pessoas que o questionavam, porque ele não admitia
a entrada daquela figura na academia, e eles vão a um determinado bar, onde tem um painel pintado e está o cara com um copo de chopp na mão. Não tem perfil acadêmico. Embora a academia tenha admitido grandes boêmios. Exatamente. A começar pelo João do Rio. Mas, exatamente. Enfim. Exato. Mas era esse o espírito do Machado, né? Quer dizer, não entrar no contraditório. Exatamente. Ele tinha essa visão serena dos homens e das coisas. E isso, para mim, é sábio. Isso me dá a ideia de sabedoria humana, né? De alguém que vê as coisas, né, no seu devido tamanho. Eu acho que Machado ele dava aos homens e às coisas o tamanho exato que elas têm, né? E isso encanta, né? Então é uma bela oportunidade na comemoração dos 200 anos do Senado Federal de se ler o Machado político, de se ler o cronista Machado de Assis. Agora, Maurício, me permita uma questão que eu quero levantar com você. Os bons dias do Machado de Assis, as crônicas políticas, né, a que ele deu o título de Bons Dias. Ô, Maurício, eu não sei se você concorda comigo. Eu nunca achei que aquele Boas Noites do fim fosse um pseudônimo de Machado. Eu não vejo. Eu também não vejo isso, não. E como há críticos e estudiosos da obra de Machado que põem Boas Noites como pseudônimo de Machado. Não, eu acho que aquilo era uma despedida. Ele começava a crônica com Bons Dias e terminava com Boas Noites. Eu digo, eu não vejo isso como pseudônimo de Machado. Houve, claro, vários, Doutor Semana, Gil, vários pseudônimos, MDA, né, Machado de Assis, vários. Mas aquele Boas Noites, para mim, nunca me pareceu pseudônimo. E como há críticos respeitáveis, machadianos ilustres, que põem o Boas Noites na lista dos pseudônimos de Machado. Eu não vejo. Mas é como a crítica que se faz. Ele nunca se posicionou contra a escravidão. Ora, no Brás Cubas tem a cena em que o Tomás está... Ele emancipa o Tomás, que era escravo dele, o pai tinha dado o Tomás, e um dia ele vem pela rua... tem um negro espancando o outro e ele se mete. E era o Tomás que já tinha outro escravo. E quando o Tomás vê o Brás Cubas, diz, senhorzinho e tal, quer dizer, volta à condição de escrava, né? Exatamente. Quer dizer, quer crítica maior do que isso? Claro. Quer dizer, o homem, ele mesmo liberto, ele não tem o sentido da liberdade. Da liberdade, exatamente. Né? Quer dizer, era aquilo que o Joaquim Nabuco chamava com uma propriedade imensa, que não bastava acabar com a escravidão, era precisa acabar com a cultura da escravidão. Exato. Né? E o Machado protesta contra isso. Agora, o Maurício, voltando à posição de Machado, por exemplo, quanto à escravidão, que foi o grande... O Machado foi um privilegiado por ter vivido aquele momento da história do Brasil, em que se discutia a escravidão, aí a lei Eusébio de Queiroz, ventre livre, sexagenário e a lei Áurea. O Machado, ele sempre, nos textos dele, e são centenas de crônicas, ele sempre tem uma atitude muito, digamos, ponderada sobre tudo. Agora, você sabe que eu relendo agora os Bons Dias, me chamou a atenção um trecho, um pequeno 2 ou 3 linhas, em que, rapaz, o Machado foge a isso, quando ele fala, Maurício, não da escravidão, mas do espiritismo. Rapaz, ele solta os cachorros sobre os espíritos. Isso não é Machado. Me surpreendeu. Eu disse, rapaz, interessante isso aqui. O Machado, porque ele é feroz, dizendo que é um absurdo, pessoas que se dedicam a isso e tal. E eu digo, puxa, isso não é machadiano, porque o Machado era aquela pessoa comedida. Né? E eu acho que ele foi um grande observador. Eu acho que o Machado, ele nos deu um testemunho riquíssimo daquele momento da história do Brasil. Mas ele toma posições. O Eusébio de Queiroz é frequentemente citado e elogiado, claro. Joaquim Nabuco e tal. Então, eu acho que sim. Agora, as pessoas, às vezes, o Maurício, parece que esperam de alguém uma atitude, digamos, combativa, uma atitude... E isso não condiz com o Machado. Não condiz. Eu me identifico muito com o Machado, eu pessoalmente. Por isso, a controvérsia me entedia. Eu não gosto, eu me lembro sempre do nosso grande
e saudoso Ferreira Goulart, que dizia que se dizia um machadiano, a controvérsia o entediava, e ele dizia, me entedia tanto que quando eu começo a discutir com alguém, aquilo para mim causa um mal-estar tão grande que eu começo a concordar com a pessoa, só para encerrar a conversa. E a pessoa diz, mas puxa, mas você estava dizendo o contrário. Ele disse, não, mas eu mudei de opinião, eu concordo com você. Ele disse, eu queria encerrar aquilo. Eu sou muito assim e acho que o nosso grande patrono, o nosso grande mestre Machado, ele nos dava essa lição. Né? Ele para usar uma expressão mais moderna, ele ficava na ternura. Isso, exatamente. Maravilha. Caminha, foi uma ótima conversa. Machado é um assunto inesgotável. É um assunto inesgotável, né? Machado, o Maurício Melo Júnior, vale um curso. Ele vale um curso, né? Mas é sempre bom falar sobre ele. Muitíssimo obrigado pelo convite. Você me proporciona, Maurício, participar, ainda que tão modestamente, mas participar das comemorações dos 200 anos de história e de trabalho do Senado Federal. Eu acho que é um momento importante para nós brasileiros nos darmos conta de que os parlamentares, os deputados, os senadores, eles passam, como passaram todos aqueles que estão nas crônicas de Machado. Mas o Senado ficou, a Câmara dos Deputados ficou, o Parlamento ficou. Então é importante que nós tenhamos a exata consciência do que isso representa para uma nação. Exatamente. Obrigado, Caminha. Obrigado, Maurício.